alô, alô, turma! Grande abraço! Alô, 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 pensionistas! Alô, aposentados, alô, idosos! Aquele abraço! O nome aqui já diz. Falamos no centro, ou direto, não é? Do centro da cidade de São Paulo. Ai, São Paulo, né? Aqui ao lado do metrô Praça da Sé, do Poupa Tempo Sé. Aliás, Praça da Sé, Marco Zero da capital paulista. E aqui estamos na sede nacional do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, o maior sindicato da categoria em toda a América Latina. Vou repetir, o maior sindicato da categoria em toda a América Latina. Estamos chegando a 400 mil associados pelo Brasil inteiro, 80 subsedes espalhadas pelo território nacional. Bom demais, não é? Em nome do presidente Milton Cavallo, eu, Luciano Faccioli, cumprimento a todos, em nome de toda a nossa equipe de comunicação, dando boas-vindas a vocês que já são associados, a vocês que ainda não são, venham se beneficiar de tudo que o Sindinap oferece, de benefícios, de acompanhamento, de informações, de conteúdo, enfim, tudo que oferecemos a vocês, tá? No podcast de hoje, desejando já um dia maravilhoso a todos, uma semana extremamente produtiva e um ano ainda melhor. Hoje no Sindinap Saúde, e aí peço licença a Cíntia Ribas, que normalmente, ou que diariamente, ou semanalmente, a titular da apresentação do Sindinap Saúde, mas peço licença a Cíntia Ribas para hoje, né? De entrão, e eu sou entrão, eu sou grandão, né? Meu Deus do céu, falar de um tema de saúde. O tema é geriatria, para vocês, óbvio, e espiritualidade. Sim, geriatria e espiritualidade. Eu tenho para bater um papo comigo o doutor médico psiquiatra Flávio Brown Fiorda. Doutor Flávio, tudo bem com o senhor? Muito obrigado, viu, por dedicar uma horinha, no máximo, né, da sua concorrida agenda para conversar com aposentados, pensionistas, idosos e bater um papo com a gente. Muito obrigado, doutora. Ô, Luciano Faccioli, é um prazer revê-lo aqui, mesmo que online, né? Obrigado pelo convite aí, muito carinhoso, de conhecer o sindicato aqui, o canal do seu YouTube pela primeira vez e com muita Sim. gente querida, né? Espero um dia chegar me sindicalizar também, a gente chega lá, né? Demora muito ainda? Você é novo, pô. Você é mais novo do que eu. Ah, mas o tempo não para, né, meu amigo? Só roda para frente, né? Então, vou no gancho da sua primeira colocação até, já vira pergunta. Aqui, tudo vira pergunta, né? Aposentados que, de repente, estão incomodados com alguma situação que eles consideram que seja algo espiritual, né? Isso Sim. acontece verdadeiramente não. Isso acontece numa quantidade grande, numa incidência maior com senhores e senhoras, ou não tem idade para que a espiritualidade de todos nós fique aflorada, hein? Ó, Luciano, é assim, eu creio que a espiritualidade é uma coisa inerente a todos nós seres humanos, em todas as faixas etárias da nossa existência, desde que a gente nasce, bebezinho, criança, Sim. infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, quarta idade, quinta idade e a eternidade, né? Opa! Então, a única certeza que nós temos, aliás, as duas únicas, né, como a gente já falou, primeiro, o tempo não para, né? E a outra coisa é que todos nós aqui somos seres impermanentes, né? Eu acho que a graça da vida realmente é que o tempo não congela. Tá. Porque se o tempo congelasse, acho que Deus, nosso Pai maior, não seria justo, né? Porque nós estamos aqui conversando numa boa, nessa live, com saúde, tem gente que está internado no hospital, tem gente que está passando uma situação difícil. Então, se o tempo congelasse, acho que a vida não seria muito justa. Então, Vamos fazer assim, ó, sem te cortar cortando, né? O que você entende como médico, como psiquiatra? Aliás, não te apresentei corretamente, apenas falar que você é um médico
é especialista em psiquiatria, é pouco, pelas suas múltiplas funções e atribuições. Você também preside, coordena, você tem várias atividades. Fale agora e me perdoe pela falha que foi minha, por favor. Eu tenho aí o privilégio, a responsabilidade, né, e a oportunidade de trabalhar também na Associação Médico Espírita aqui de Santos, onde eu moro. A minha religião, particularmente, eu sou espírita kardecista, né? Mas quando a gente agloba a questão da espiritualidade, engloba todas as filosofias, todas as crenças, sem nenhum tipo de preconceito. Mas é um tema que me atrai muito, porque estuda realmente a possibilidade da imortalidade, né? Sim, E todos nós temos, por essa experiência, a esperança em algo maior, né? Nesse Deus criador desse universo, e que estamos aqui realmente passando algumas décadas, algumas experiências, que viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. Então, quando você começa a se condicionar num treinamento que a vida é bela e a gente está aqui agora fazendo o melhor possível, sendo o sal da terra, fazendo a diferença, como disse Jesus, né? Isso passa a fazer algum sentido para a nossa existência. Se nós crescemos na finitude total e restrita, né? É impossível você acreditar no nada. O nada, na verdade, não existe. Então, por essa ótica, é que a gente passa a ter um diálogo mais responsável com os nossos pacientes e dividindo também esse pensamento com eles para que sim. todos nós possamos nos preparar para uma futura grande viagem também, né? Que é a nossa outra certeza, né? Ó, uma dúvida não, uma curiosidade, né? O que você entende que seja importante, oportuno e necessário, não é? Falar aos senhores e senhoras, em especial, nós temos um público de todas as idades, mas especialmente Uhum. aos aposentados, pensionistas, idosos, ao público 60 a mais, que anda desanimado, que anda cabisbaixa, essa pessoa anda cabisbaixa, anda desanimada, aquela que você encontra de repente, oi, bom dia, a pessoa, bom dia, vai. Tá. Bom dia, por Então, quê? ou então algo que a minha mãe fala que eu quero morrer, brigo com a minha mãe que tem 92 anos, mas quero morrer quando eu. E aí, mãe, tá tudo bem? Vamos indo. Daí eu já abro a caixa de ferramentas que eu já fico indignado que é com alguma frequência, né? Normalmente, então não me conformo com essas respostas, porque não sei se você concorda, os idosos que estão com saúde ou estão enfrentando problemas de saúde, poxa vida, devem se vangloriar disso, devem comemorar isso. Então, vamos lá, voltando à pergunta direta e reta. Aposentados, pensionistas idosos que estão assim, oi, tudo bem? O que é importante falar? Você que tem uma visão bem espiritualista e como kardecista, que é um ser extremamente evoluído, e os kardecistas que porventura estejam nos vendo, né? Ó, Luciano, é assim, nós precisamos estimular principalmente o amor próprio, né? Cuidar da nossa mente, das nossas atividades cognitivas, porque o humor da gente é oscilante, isso é normal em qualquer faixa etária. Tem dia que a gente está mais calmo, mais nervoso, nós somos seres humanos, não somos robozinhos, maquininhas assim, né? Tá. Não cuidar da nossa mente, é importante também na terceira idade os cuidados com a mobilidade, né, em casa, principalmente, né, ter autonomia de fazer as suas próprias coisas, né, se tem uso de medicamento, usá-los com responsabilidade, com disciplina, né, para todas as patologias orgânicas que eventualmente a gente possa ter ao longo do tempo, né, e essa multicomplexidade, né, que engloba todo ser humano, até na idade mais avançada, o que é o mais importante? É ver o que cada um pensa, o que cada um acredita, os seus valores da vida, ver o que já passou, o que fez, o que faria de igual, o que faria de diferente, né? Tá. E tentar ver o que ele pode fazer para o bem de si mesmo e para quem está próximo. Porque Tá. muita gente, quando chega nessa idade, até se acha um estorvo na vida das outras pessoas, não é mesmo? É. Então,
a gente tem que ver que a idade é só um número. E lembrar que uma pessoa, por exemplo, com 80, 90 anos, ela já foi um jovem, já foi um adulto, ela foi gerada numa família com amor, teve uma infância, uma história de vida, casou ou não, se separou ou não, teve filhos ou não, uma vida mais fácil ou mais difícil. Ele procurou um propósito para si mesmo nessa existência, né? E quando você acha o seu propósito, que no fundo é amar e ser amado, eu acho que esse vínculo, esse elo, fica mais fácil de levar a vida mais light, mais leve, Tá. né? É, E não vende isso na farmácia, né, Luciano? eu não sei se você vai concordar, todo não também seria exagero. Uma boa parte, uma boa parcela, uma boa quantidade de senhores e senhoras se acham, eu estou sendo, né, de alguns anos para cá, o patinho feio da família. É, Pareço uma almofada, joga ali, um móvel que não usa mais, joga colar, um pneu, joga lá na garagem, velho, pá, 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 pá. Como sim. se blindar disso, dessa síndrome, não sei se seria o termo, né, indicado, lógico, mas vou aqui dar uma praticidade aí, como se livrar ou se blindar dessa síndrome do patinho feio, doutor Flávio Brown Fiorda, médico psiquiatra. Olha, acho que tem várias dicas aí que a gente pode dar para todas as idades, inclusive na idade mais avançada, né? Sim, Quando você passa a entender que essa idade mais avançada, ela pode ser vivida com qualidade na medida em que você ainda se sente dono de si mesmo. tá. Não é ter, assim, ser dono da razão sempre, mas é preservar a tua individualidade, o teu livre-arbítrio. Eu tenho minha mãe, ela tem 80 anos, ela trabalha como minha Olha, secretária, é minha secretária do consultório. tá. Então, manter um vínculo intelectual, uma atividade ocupacional, um vínculo afetivo com os seus parentes, né? E por que não, né? É na velhice dos pais que os filhos devem retribuir esse amor e esse cuidado que receberam a vida inteira, né? É uma via de mão dupla o tempo todo, o amor tem que ser uma via de mão dupla o tempo todo. Tem pessoas na terceira idade que chegam até na solidão, até porque outros parentes já podem ter desencarnado de uma certa maneira, mas se eu ampliar as minhas redes sociais, a minha vida ocupacional, eu com certeza vou continuar tendo trocas, eu me integrando, né, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, eu vou perdendo o medo da finitude, eu vou perdendo o medo do desenlace, na medida em que eu encontre o meu propósito. Eu vou fazer uma atividade até voluntária, se eu puder. Eu vou receber ajudas, eu vou ter que ser humilde para receber uma ajuda. A gente sabe que o idoso vai tendo algumas dificuldades mentais ou até físicas. Então, quando eu passo a tá do outro lado, né? Eu estava ajudando, agora eu passo a ser ajudado. Eu tenho que treinar minha humildade, minha paciência, minha tolerância, a minha gratidão, a minha simplicidade. Não é ser capacho de ninguém, de jeito nenhum. Mas é dar esse sim a esse tom da vida que a gente está aqui agora, interagindo uns com os outros. Claro que quando você tem um familiar que realmente é prestador de serviço a alguém que é mais idoso, o vínculo afetivo é o mais importante. Então, se você tem o seu propósito, tem que a passagem, a gente não precisa ter medo, né? É uma grande transição e uma grande Sim, translação. sim. Então, quando a gente quer morrer com saúde, né, Luciano? Sim, A gente não quer morrer com doença. é o Já, mínimo, né? já começa assim, né? Então, esse lado da espiritualidade, quanto mais a gente tem esse entendimento que a vida é um eterno contínuo, nada é perdido. Então, eu olho para trás e eu falo, puxa, valeu a pena tudo que eu passei, até os meus perrengues, até as minhas dificuldades, até as minhas doenças,
porque eu entendo que esse Deus maior, esse Pai Criador, é Ele que rege tudo isso. A gente é muito pequeno para ter esse poder de resolução. Então, eu vou cultivar a minha fé, a minha brandura, a minha resignação em alguns casos, né? Até ficando mais jovial. Às vezes a gente vê muito mais jovem que parece mais carrancudo do que muito idoso. Né? Aqui, para você ter uma ideia, meu Deus do céu, doutor É, Flávio, aqui no sindicato a gente tem cursos mais diversos, não é? Temos sim, atividade de dança, de violão, ensinamos as pessoas como mexer no celular, temos perfeito. aula de línguas, tem espanhol, tem italiano, os bailes de carnaval, temos nossas colônias de férias em Mongaguá e em Caraguatatuba, temos o nosso hotel na Praia de Solemar, em Praia Grande, enfim. Atividades a gente tem aqui diversas, e nessas atividades, que algumas delas eu acompanho, não é? Poxa, eles são um exemplo, são um exemplo. Eu falo que se eu ficasse aqui todos os dias vendo esse pessoal nessas atividades, eu seria menos carrancudo, porque eles são uma alegria só. E eles, doutor Flávio, o senhor sabe melhor do que eu, que isso é uma situação óbvia, né? Aqui, a cada associado, a cada senhora que você conversa, se você vai, basicamente é isso. Por que vocês vêm aqui? Por quê? Ô, filho, se eu ficar em casa, eu morro. Eu tenho que ter atividade, eu tenho que ver outras pessoas, eu tenho que me mexer em casa aqui, em casa nada. Eles sempre falam isso. E aí, eu quero buscar uma outra pergunta para ti, que é a seguinte. Essa questão do kardecismo, repito, muitos kardecistas devem estar nos assistindo, tenho plena convicção disso. Muitas pessoas que, de repente, poxa, eu queria tanto descobrir, queria tanto conhecer essa questão da espiritualidade, mas, pô, já tenho 60, 65, 70, 70 e lá vai fumaça, sei lá. Mas, pô, Uhum. procurei quando eu era novinho, ou novinho, vou procurar agora por quê? Besteira. O que você pensa e orienta para quem tem esse raciocínio? Olha, eu penso que sempre é tempo da gente ter novidades na vida, de todos os aspectos, todos os assuntos, inclusive a questão de você pensar que um dia a gente vai partir. E se eu tiver o entendimento que o espírito pode ser imortal, eu tenho que treinar o desapego e como é que fala? A coisa da impermanência. Então, eu estou aqui agora vivendo esse momento com você, dando essa Sim. entrevista, esse bate-papo. Aqui agora eu estou dedicado, então eu estou curtindo, eu estou focado. Aí eu vou sair daqui, vou para uma outra atividade, eu vou ao trabalho, depois eu vou ao almoço, depois eu vou cultivar a minha crença, vou fazer as minhas orações. Então, estar presente onde você estiver, de corpo e alma, isso é muito importante. Não ficar remoendo coisas do passado e nem ficar sofrendo com a antecipação das coisas do futuro. Por quê? Porque a gente não tem controle do dia a dia. Daqui a um Mas minuto, a como? gente não sabe o que vai Mas acontecer. como? Mas como nos blindamos? Como? Aliás, eu vou aproveitar para brincando, lógico, brincando, óbvio, mas essa consulta de grátis. Eu sou assim, eu sofro por antecipação, doutor Flávio. É um negócio desesperador. Eu estou aqui fazendo esse papo, mas daí já me preocupo com uma outra situação que eu vou ter ao longo do dia, que eu vou ter à noite, que eu vou ter amanhã, que eu vou ter semana que vem, que eu sofro por antecipação, sofro e fico numa agonia desesperadora que me atrapalha, me faz mal para dedéu, e eu não consigo me livrar disso. Tem alguma fórmula, sei lá se é esse o termo, para Olha, não viver isso? a fórmula não é nada matemática, viu, Fatiola? É muito subjetiva, muito personalista. As pessoas, normalmente, nós temos uma tendência humana, todos nós, de queremos ter tudo sob controle. Sim. Então, o verbo não é controlar a vida, é viver a vida. O que é viver a vida? É passar por cada coisa que acontece. Então, de repente, eu estou na avenida aqui na cidade, estouro o pneu do carro. Puxa, não estava nos meus planos isso. Né? Entra um prego no pneu, não estava nos meus planos. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo para consertar aquilo que já estava consertado e que quebrou de alguma maneira. Então, o esbravamento, o reclame, você
sai do seu eixo, né? E aí gera, claro, as questões da ansiedade. A ansiedade, ela tem dois lados. O lado bom da ansiedade é que você pode fazer um planejamento do porvir. Então, hoje eu tenho essas tarefas, essa semana aqui, esse mês, esse ano, eu tenho esses planos. Então, eu vou viajar em dezembro, eu vou guardar um dinheirinho todo mês para eu me planejar, para eu me preparar para a minha viagem de férias em dezembro. Eu vou ver hotel, vou ver um parcelamento numa agência de viagens, então estou planejando. Agora, se eu vou viajar em dezembro, nós estamos no dia 31 de março, não adianta eu fazer as malas hoje. Então, é conectar-se com o hoje, não ficar preso no passado nem no futuro. Então, a ansiedade, o lado ruim, é quando ela é desproporcional à causa que está gerando. Então, eu tenho um compromisso médico, né? Eu vou passar numa consulta. Ah, será que eu estou doente? Será que os exames vão vir normais? Calma, você nem passou na consulta ainda. E já está indo lá para ouvir o médico, né? E já está indo lá para ter uma conversa, uma orientação, os exames preventivos, e se tiver algum diagnóstico, vai fazer algum tratamento. Puxa, mas eu não esperava, vou ter que tomar aquele remédio? Sim, graças a Deus, né? Você foi lá e passou na consulta e conseguiu uma medicação, seja para a parte física ou para a parte emocional, e que hoje nós temos, no século XXI, todo o conforto. Você imagina que há 100 anos atrás não tinha nem dipirona, remédio para dor. Não é mesmo? E hoje a gente tem um recurso medicamentoso de tratamento que prolonga a vida do ser humano e visa dar qualidade de vida. Então, tudo vai evoluindo. Agora, o que precisa evoluir também é a nossa capacidade de amar e sermos amados. Quando o dia você gera um bem-estar, você coloca uma palavra dócil, diferente, você, puxa vida, foi bom eu estar perto daquela pessoa, por quê? Porque ela te gerou uma coisa boa. Então, sejamos nós aqui agora geradores de coisas boas. Porque é muito desagradável, você sabe, você interage com tanta gente, chega perto de alguém pessimista, negativo, rabugento, você se contamina com a energia ruim do outro, mas a gente também se contamina com a energia positiva do outro. Então, eu vou dar para o mundo o meu melhor. Então, quando eu estou recebendo um paciente, eu vou dar bom dia, vou olhar no rosto, vou pegar na mão, vou brincar. Eu já crio uma abrangência mais humanista para que ele possa até se abrir mais comigo. E aí, falar dos seus assuntos que estão te incomodando, e aí eu vou pontuar, na medida do que o paciente está falando, o que ele precisa ouvir para ele refletir quando sair da consulta. Mas nem todo paciente vai gostar de ouvir o que eu vou dizer. Porque às vezes eu vou pôr o dedinho na ferida, eu vou colocar um ponto de interrogação naquilo que ele está falando, para ele repensar os seus hábitos, valores, as suas condutas. Puxa, o doutor Flávio parece que me deu uma bronca, mas não é uma bronca, é uma chamada de atenção para ele fazer uma reflexão. Me diga uma coisa. Aí o padrão, né? Tá. Você tem no seu consultório, né, doutora Flávio Brown Fiorda, com a gente aqui, médico psiquiatra, no Sindinap Saúde, não é? Você tem muitos senhores e senhoras como pacientes? Ou tem muitos, Sim, sim. E qual é normalmente, se é que existe, né, essa situação, uma reclamação frequente deles? Tem uma reclamação ou um motivo que eles vão procurá-lo? Olha, a maioria deles chegam depressivos. Tá. Justamente por falta de vínculos afetivos familiares. Tá. Infelizmente, né, a gente vê alguns exemplos de alguns núcleos familiares, né, que realmente tratam o idoso como se fosse um móvel da sala encostado. Abandonam, né? Um abandono, né? Então, realmente, a gente não pode estar na casa do nosso paciente para compensar o desamor que a família, a falta de amor que a família não deu para aquele idoso, não né? oferece, Não oferece. Mas eu vou dar ali naquele momento palavras para ele não criar expectativas dos outros. É difícil, né? Porque a gente sempre espera um feedback, um retorno. Então, como é que é isso?
Então, a gente não esperar nada de ninguém, Fatioli, um dos segredos. E quando eu tenho a minha consciência tranquila, que eu, sinceramente, não fiz nada de errado. Se o outro está fazendo alguma coisa de errado, não é problema mais meu, porque ele vai dever uma satisfação dele com o Criador, dele com Deus. Se a minha consciência está tranquila, a minha relação entre eu e o Criador está tranquila, né? E outra coisa, né? O temor da finitude, o temor de uma dependência financeira, social, a viuvez, né? Perdas mal elaboradas, né? Então, o processo de psicoterapia, ele vai estruturando o psiquismo daquele idoso no sentido dele aceitar o passado dele, se perdoar, perdoar os outros e tirar essa carga pesada do seu psiquismo, né, da parte emocional, para que ele possa ver nele, ainda assim, um ser humano viável, um ser humano produtivo e que pode, de uma certa maneira, fazer bem. Eu adoro os velhinhos, adoro, todos. É mais comum ou é mais fácil? São esses termos, sim. É mais comum e é mais fácil a gente esperar algo ruim, uma atitude ruim das outras pessoas do que uma atitude boa? Isso é uma situação, é um lugar comum, esse fato ou não? Fatioli, o grande pecado de todos nós seres humanos é o egoísmo, né? Então, nas atitudes egóicas, nós às vezes pensamos mais em nós do que nos outros. Tá. E aí é que a coisa entra ruim no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente não pensa mais no coletivo, a gente só pensa em satisfazer as nossas vontades ou os nossos desejos em primeiro lugar, em detrimento dos outros. E aquela situação, se eu não pensar em mim, quem é que vai... Né? Isso não é comum, você sabe, né? Eu sei. Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Se eu não cuidar, se o Luciano não cuidar do Luciano, quem é que vai cuidar de mim? Hoje é meio que uma tendência a isso, não? Aí eu queria que você falasse também em cima disso, por favor. Então, existe a necessidade da autopreservação, do autocuidado. Tá. Então, eu estou aqui tomando a minha aguinha, Eu né? também. Perfeito, tranquilo, não estou gerando malefício a ninguém. Quando eu gero um benefício para mim, sem gerar um malefício para o outro, beleza, tranquilo. Aliás, eu tenho a obrigação de cuidar de mim mesmo. Quando eu não gero dano a terceiros. Tá. Agora, o que a gente vê na sociedade? A gente quer o sucesso a qualquer preço, a gente quer curtidas na internet, a gente quer visualizações, a gente vive aí de coisas fúteis, esquecemos das coisas simples, das coisas essenciais, que é o conviver bem um com o outro, da gente cumprimentar as pessoas, dar bom dia, ser grato, quando a gente precisar de ajuda, a gente não ter vergonha de pedir. Isso também é uma outra coisa importante, porque às vezes o nosso orgulho cega a gente para as nossas neuras, para os nossos defeitos e as nossas dificuldades. Então, levar a humildade sem ser submisso, levar a brandura sem se sentir frouxo ou submisso, e levar a resignação sem se sentir fracassado. O que a gente vê, infelizmente? As gerações mais novas, muito imediatistas, muito reclamando, a gente fala dessa geração mimimi, né? As gerações mais antigas, falando até por mim, vivíamos com muito menos luxo, muito menos conforto, e talvez mais felizes. A gente brincava na rua. E por quê, hein? Isso, né? hein? Não, isso hoje, esse pessoal mimizento, chato demais, pô. Porque todo mundo está estremecido nas suas vaidades. Porque ninguém sabe mais ouvir um não. Algumas gerações, de alguns núcleos familiares, no processo educativo dos seus filhos, não permitem mais que os seus filhos passem por frustrações. Então, faz todas as suas vontades de mão beijada. Claro que é uma alegria do seu pai dar coisas legais para o seu filho, normal, tudo bem. Um conforto, estudo, né? Tudo bem. Mas será que você, fazendo todas as vontades do seu filho sempre, você vai estar educando ou deseducando?
Então, o não tem a sua hora certa, o sim tem a sua hora certa, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Então, como às vezes a questão educacional no núcleo de cada família, de todas as classes sociais, tá? Sim, Não sim. tem privilégio nenhum, nem de religião, nem de política, nada disso. Em todas as classes sociais. Quando você deixa de realmente educar, que é amar com regras e ter regras com amor, esse equilíbrio muito legal, que é a grande fórmula, você vai criar um ser humano do bem, que Tá, vai saber respeitar a si mesmo e vai respeitar o próximo, inclusive tá. os idosos, né? É, Você é. veja, a gente hoje tem, sei lá, internet, rede social, né? Com confortos materiais, etc. Tá todo mundo com o celular na mão o dia inteirinho, etc, etc. E tem muita gente infeliz, solitário, não é mesmo? Sim. Então, ó, deixa eu fazer o seguinte. Eu estou também aqui nos estúdios, veio nos visitar, veio nos conhecer, mas não tem ainda, porque foi de última hora que eu o convidei, então hoje ele ainda não estará com a gente, mas quero já convidá-lo para uma outra oportunidade, estar aqui comigo também, batendo um papo, que é o jornalista Rafael Batalha, que é de Santos. Conheço. Batalha que comigo trabalhou no Grupo Tati, né, de comunicação, hoje é um dos principais repórteres e apresentadores do SBT em rede nacional, não só no SBT Brasil, que o César Filho apresenta, como principalmente no Tá Na Hora, não é? Com o José Luiz da Atena na apresentação. Rafael Batalha, que é primeiro meu amigo e depois meu colega de profissão, está aqui na retaguarda e você aí falou nessa resposta anterior da gente dar tudo para os nossos filhos, né? De deixá-los, mimados, entre aspas, eu acho que ele foi mimado, viu? Que ele fez só assim com a cabeça. A sobrinha, é verdade, é isso mesmo. Ele tem uma sobrinha que é uma graça, qual é o nome dela mesmo? A Uhum. Isabela, nossa, parece uma bonequinha viva, né? E a avó dela, mãe de Rafael Batalha, né? Mima muito a criança. Então, aí, boa batalha, o Rafa, já me deu uma outra pergunta. Vou na carona do que ele falou e do que você está me falando, doutor Flávio. Mas como é que um vovô e uma vovó, esse público que está nos vendo agora, vai deixar Aham. de mimar, vai falar um não para o netinho e para a netinha, doutor Flávio? Como é que isso é possível? Excelente pergunta, porque eu adorava meus avós, adorava, só tive a oportunidade de ter uma avó e um avô por muito pouco tempo. A minha avózinha durou até os 99, graças a Deus. Olha, Então, a gente se usufruiu muito e foi muito gostoso, Luciano. Então, mas era uma relação de troca de mimos, não era só uma relação unilateral. Aí que está o segredo. A cada carinho que eu recebia, eu retribuía. A cada carinho que eu dava para ela, ela retribuía. Então, na verdade, esses mimos são mimos não materiais. tá. Isso é o mais gostoso, isso é o que fica para a minha vida. Não é o videogame que eu ganhei, o chocolate. É claro que o videogame e o chocolate também foi muito legal, né? Mas o mimo do afeto, a saudade que ficou, a certeza do reencontro, porque a gente é espiritualista e sabe que a vida continua, que a morte é só uma passagem. E quando a gente sonha com eles, então parece que é um sonho tão vivo. E a gente acorda em lágrimas. Quantos exemplos de Chico Xavier a gente viu nos seus livros que a gente tem esse reencontro com eles? Então, o carinho dos avós, dos avós, do bisavô, do tataravô, que às vezes hoje tem ainda, né? Sim. O pessoal está tendo filho mais cedo também. É. Então, isso é muito gostoso. Mas eu estou falando do que você não leva para o túmulo. Eu estou falando do amor, Luciano. Eu não estou falando de uma caneca, de um casaquinho ou de um passeio no parque. Eu estou falando do amor. Isso é o que fica de mais gostoso. Então, o pai diz: não, filho, não pode comer chocolate. Aí o vovô dá um chocolate escondido Escondido. e dá uma Ei, piscadinha no olho, ó, né? pega, Tudo ei, bem. doutor, né, eu imagino porque eu já vi. Pô, pega esse chocolatinho, não mostra para tua mãe nem para o teu pai, pelo amor de Deus, É, pai, e come depois. até aí tudo bem, você não está tirando ninguém do trilho por isso, né? Sim, sim, Você vai sim. tirar alguém do trilho quando você favorece a mentira, quando você favorece o egoísmo, Tá. quando você realmente deseduca, né? Aí, com certeza,
o vovô e a vovó vão ter que falar com o papai e com a mamãe ali, olha, não está certo, por favor, não para de fazer isso. O resto, Ei, meu amigo, o resto é só alegria, né? tá, ó, eu tenho uma série de perguntas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Algumas acredito que você já respondeu, mas eu vou fazê-las, né? Da nossa equipe de comunicação, da Cíntia Rivas, do Jaime Campos, do Jaime, do Anderson, do Vitor Adriano, do Joãozinho Pé de Feijão, do JP, do Renê, de todo o nosso time aqui, de comunicação do Sindinap. Aliás, você acompanha o Sindinap Saúde. Quero agradecer a Cíntia Rivas, que é a titular do quadro Sindinap Saúde, não é? Eu normalmente apresento o Sindinap e você, mas coincidiu do Dr. Flávio poder nos atender, como está nos atendendo agora. Obrigado a Cíntia, que abriu espaço também para que eu pudesse fazer hoje esse podcast na versão Sindinap Saúde. Vamos lá, doutor Flávio, essa já respondemos, ó. De que forma a espiritualidade pode impactar a saúde mental e emocional dos idosos? Quando você cultiva o algo que é transcendente, você passa a ter uma certeza tão gostosa, tão tranquila, que você passa a viver a vida de uma maneira simples e bela. Você sabe, de uma certa maneira, que na imortalidade da alma, do nosso espírito, é que está a verdadeira vida. Aqui é uma passagem. Sim. Então, nessas décadas que a gente passa por aqui, eu quero escrever uma grande história. Eu não quero nem ser famoso, mas a minha história é da minha consciência. Então, é o desapego às coisas materiais, a fraternidade que estamos falando aqui, nesse papo aqui muito legal, né? Sentir parte da humanidade e, ao mesmo tempo, pequeno, que somos todos nós, filhos do alto, filhos de Deus. Tá. Então, a terceira idade, ela pode ser bela, pode ser grande, pode ser santa, pode ser alegre, né? E que quando nós, de uma certa maneira, perdemos alguém e ficamos chateados, puxa vida, muito, dói, mas o conforto que eu particularmente tive, quando eu tive acesso à literatura kardecista, me fez um propósito de um sentido da vida. Então, quanto mais eu cultivar as minhas virtudes da vida, mais paz interior eu vou ter. Na verdade, vidas, a gente tem várias encarnações, né? Que o Espiritismo explica. Sim. Então, reencarnações são várias experiências. Então, talvez, se a gente analisar por esse ângulo, não é a primeira vez que a gente vai morrer, né? Então, se existe a tal da reencarnação, eu não estou aqui pela primeira vez. Eu já tive vínculos passados, vínculos antigos, reencontros reencarnatórios espirituais. E aí tem uma literatura de Chico Xavier maravilhosa, tem filmes maravilhosos, novelas maravilhosas, por exemplo, a novela Viagens, que todo mundo assistiu, né? O filme Nosso Lar, que também é um livro. Nossa, espetacular. Minha Vida Além dessa Vida, o filme Ghost. E aí tem uma literatura maravilhosa, uma parte artística, que ilustra tudo isso que eu estou falando, e vai dando uma sensação de, ok, eu entendo que eu estou de passagem, eu entendo que eu preciso fazer o melhor que der. O que eu não conseguir, vai ficar para a próxima, porque a vida é uma escola, a gente tem 4º ano, 5º ano, 6º ano, ensino médio, faculdade, a vida é um eterno aprendizado. Então, aliás, não precisa ter ansiedade, que a gente não vai aprender tudo numa vida só. Aliás, falando em Nosso Lar, quando fui ao cinema assistir, levei 3 lenços, viu? E assim mesmo, os 3 ficaram encharcados. Fiquei emocionadíssimo, mas, meu Deus do céu. Doutor Flávio Braunfiorda, existe uma relação entre crenças espirituais e a redução de sintomas, como depressão e ansiedade na terceira idade? Muito legal essa pergunta, hein, Fatioli? Isso já tem trabalho científico de estudos de faculdades, universidades, comprovando que a neuroquímica, a neurobiologia da fé é um mecanismo que aumenta a sua imunidade, aumenta a sua capacidade de reação mediante as suas infecções virais ou bacterianas, aumenta a probabilidade dos medicamentos surtirem mais efeito do que pessoas pessimistas ou negativas.
diminui o tempo de internações hospitalares. Quando você Olha, cultiva a sua espiritualidade, você tem mais tendência a ter uma vida familiar regular, ei, diminui o número de brigas, separações ou divórcios, porque você vive mais em paz consigo e com os outros. Isso você pode ser católico, evangélico, espírita, budista, do candomblé, da umbanda, o que você quiser. Quando você absorve a verdadeira religião, que é o bom, que é o bem, que é o amar. Então, esses trabalhos científicos nos dá embasamento nessa dimensão física, material que a gente vive, dizendo que a psicossomática é um mecanismo muito importante da gente ter o equilíbrio. A gente dá o mesmo remédio para o paciente que tem o mesmo diagnóstico, um paciente reage de um jeito, outro reage de outro. Por que será? Porque ele tem um temperamento diferente do outro, ele cultiva pensamentos, às vezes, não saudáveis, diferente do outro. ah, Então, a gente alerta muito para o paciente, a gente dá um antibiótico ou um antidepressivo, e o paciente chega e já fala assim, será que vai dar certo? Ele já está com a fé negativa, Luciano. é. Já está com a fé abaixo de zero. Sim, sim. Doutor, o apoio religioso ou espiritual pode ser ou é um fator de proteção contra doenças neurodegenerativas, como principalmente o Alzheimer? Então, atividade mental, atividade física são os fatores que a gente precisa cultivar, independentemente da religião que o paciente possa vir a ter, né? Por quê? Porque o que não para atrofia, né, Luciano? Tudo. Tá. Então, atividade física estimulando a, a, a perda óssea, a perda muscular e atividade cerebral e mental, né? Quando você tem, então, também, além da parte física, você tem um vínculo, por exemplo, você faz as suas orações todo dia às 6 da tarde, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, você está cultivando a sua ligação com o alto, com o Criador de uma certa maneira. Então, de uma certa forma, você está mentalizando coisas boas. E mentalizando coisas boas, você vai dando uma limpeza no lixo mental dos sentimentos do dia que você teve ao longo daquele dia. Você Tá. pode fazer a sua oração na hora antes de dormir, quando você está tomando banho, quando você está chegando antes do seu trabalho. Você pode ir ao local religioso que você escolhe para fazer as suas orações. Você vai na igreja, você vai no templo budista, no templo muçulmano, aonde você quiser, que você acha que você deve ir, de acordo com a tua crença, também é um vínculo. Você tem gente que vai à igreja todos os domingos, mas não adianta, Luciano, aqui cabe uma ressalva minha, eu ir ao culto, seja na religião A, B ou C, ou fazer as minhas orações íntimas na religião A, B ou C, e eu não pôr em prática o que eu acredito que é o certo. Então, eu preciso olhar para mim mesmo e, de uma certa maneira, quando eu sair do culto, quando eu sair das minhas orações, ou sair da casa espírita, eu preciso me transformar naquilo que eu acredito. Porque não adianta ter um discurso bonitinho aqui na nossa entrevista hoje com você, e eu aqui na esquina, eu ser uma pessoa grosseira, eu usar drogas, eu fazer coisas erradas, eu mentir, roubar, trair e outras coisas. Porque aí eu estou sendo hipócrita. Então, a gente tem que prestar atenção, falando muito honestamente, eu comigo mesmo, e cada um com as suas consciências, né? Em que momento o meu comportamento não está condizente com aquilo que eu falo? Em que momento que o meu comportamento não está condizente com aquilo que eu acredito? Tá. Porque tem gente que é santo ali no altar, mas quando sai na rua vira o capeta. Não adianta você ser isso. Não é Uma mesmo? outra questão. Para os idosos que não possuem uma crença religiosa, Uhum. existem formas alternativas de encontrar equilíbrio emocional e propósito de vida? Olha, tem muito ateu que é muito mais espiritualizado do que muito religioso, né, Luciano? Você sabe disso. Então, aquele que não tem uma atividade oficial religiosa,
ou não pratica as suas orações em casa, qual que é a orientação? A prática do bem, atividade no trabalho do bem, um trabalho voluntário, uma atividade na caridade. Tem muita gente que faz isso de maneira anônima e a gente nem sabe. Muita gente que, por exemplo, durante a pandemia ajudou tanta gente fazendo comida, fazendo marmita, preparando roupa, remédio, um trabalho voluntário, cuidando dos animais, dos pobres. Quando teve a enchente agora no ano passado, lá no Rio Grande do Sul, o trabalho voluntariado que envolveu grandes massas de pessoas atendendo a outras massas aí. Então, o trabalho voluntário, a atividade caritativa, a socialização em grupo, não importa qual é o tipo de trabalho, mas o ato do bem em si é o mecanismo de você estar conectado com a espiritualidade, mesmo que você não tenha religião nenhuma, porque você acredita que aquela microcontribuição, que é uma gotinha de água no meio do oceano, vai fazer a diferença. Aquela história que o passarinho quer apagar o incêndio só com a água do bico. E o pessoal tirava sarro dele, né? Mas não, mas ele está contribuindo e fazendo a parte dele. Sim. Por mais que tirassem sarro do passarinho, ele estava continuando lá fazendo a sua contribuição. Então, esse é um grande segredo. Não é a capa da religião, não é o status que você ostenta, não é realmente o cargo que você ocupa. É o seu trabalho, muitas vezes, mais anônimo, que Deus é a grande testemunha, né? Ó, para finalizar, já até falamos disso, mas eu queria dar um outro exemplo para saber a tua resposta ou a sua orientação. Para aqueles que estão nos vendo, em especial, repito, senhores e senhoras, aqui no Sindinap Saúde, direto aqui onde estamos, na Rua do Carmo, número 171, centro da capital paulista, na sede nacional do Sindinap. Daquelas pessoas que acordam sem vontade de levantar da cama. Aquelas pessoas que, por exemplo, tem gente que fala assim para os outros, pô, acorda primeiro você tem que acordar. Para aquelas pessoas que acordam sem vontade de levantar da cama, vou virar para o outro lado, não quero, deixa eu ficar aqui no escuro, né? Não quero, não, poxa vida, para quem pode, lógico, ficar na cama rolando para lá, rolando para cá, para lá, para cá, tal. Se isso está acontecendo, é hora de fazer o quê? Bom, Luciano, isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Ninguém é herói o tempo todo, ninguém tem forças o tempo todo. Somos seres humanos, somos limitados em muitas coisas. Cada um tem as suas propriedades, facilidades, dificuldades, defeitos e virtudes. Ninguém é perfeito o tempo todo. A gente já começa orientando nesse caminho. Às vezes bate o desânimo, às vezes vem realmente tudo isso que você falou, inclusive comigo, porque eu sou normal, eu sou humano, né? Tá. Faz parte, né? Sim. Porém, sempre tem uma vírgula, né, na língua portuguesa, a vida vai continuar passando, a vida vai continuar andando, e de uma certa maneira, há de se ter alguma conexão. Então, quando eu estou percebendo que eu estou caindo numa tendência depressiva, de tudo isso que você descreveu, e pode acontecer em qualquer idade, até na terceira, né? Eu preciso realmente ter a coragem de pedir ajuda. Puxa, não estou legal hoje. Será que alguém pode conversar comigo? Será que eu preciso passar numa consulta médica? Ou falar com alguém da família, ter um ombro amigo? Isso aí realmente é uma atitude de muita sinceridade que cada um tem que ter consigo mesmo, né? Então, ter uma preguicinha uma vez ou outra, uma indisposição uma vez ou outra, puxa vida, quem nunca, né? Inclusive eu, tá? Mas eu preciso, de uma certa maneira, me esforçar e tentar fazer essa conexão com o alto para pegar energia, sabe-se lá da onde? Através de uma palavra, através de uma conversa, através de uma orientação de alguém da família ou de algum amigo, e às vezes tomar um antidepressivo, se for o caso. Porque, às vezes, quando você indica uma consulta de um psicólogo ou de um psiquiatra, as pessoas se sentem até ofendidas, né, Luciano? Porque acham, nossa, é médico de louco, essas coisas todas, né? Que existe ainda um certo sarro, um certo bullying, um certo preconceito com isso. Porém, se a gente admitir que isso pode ser um caminho, um recurso, para a minha saúde mental, saúde psicológica, saúde
global como um todo, né? É o caminho para a volta do meu bem-estar. Tomar um antidepressivo não é o fundo do poço, é quando você coloca o pezinho para sair do fundo dele. É quando você vai tentar voltar à superfície e você realmente voltar à sensação de bem-estar que você estava tendo anteriormente, dias, semanas ou alguns meses antes. A depressão é uma coisa que pega pesada muitas vezes, né? Existe a tendência do suicídio, tudo isso, quando você conecta-se também com a espiritualidade, o processo da melhora é um pouco mais rápido, um pouco mais fluido, e você começa a ver um pouquinho mais rápido a luz no fim do túnel, né? E quando você também acredita no suicídio, você está negando completamente a espiritualidade. Você está acreditando no nada, que a finitude da morte física é o que se acaba realmente. E por toda a literatura que a gente está estudando na Associação Brasileira de Psiquiatria, de evidências de que a morte não existe, através das experiências de quase morte, através de crianças que se lembram espontaneamente de vidas passadas, marcas de nascença, terapia de vidas passadas de regressão de memória, a reencarnação parece que é uma verdade aí que está se tornando cada vez mais científica. Portanto, se existe a reencarnação, existe a imortalidade, é a grande ilusão do ser humano você apostar no suicídio, porque a morte do corpo físico não acaba com o seu sofrimento psicológico. Por toda a literatura bíblica, evangélica e kardecista que temos estudado, a morte pela depressão, pelo suicídio, não acaba com o sofrimento emocional. Então, vamos cuidar disso aqui e agora, em vida, para que quando a gente passar para o lado de lá, de preferência por uma morte natural ou por alguma outra circunstância que não seja quando você abrevia a sua própria vida pelo suicídio, você faça uma passagem a mais tranquila possível. Então, cultivar esses bons sentimentos em vida e pedir ajuda quando necessário, deixando o orgulho de lado, a vergonha, é um dos principais recados que a gente tem que dar, né? Agora, todos nós temos dias mais fáceis ou mais difíceis, faz parte, ninguém é herói o tempo todo, está tudo certo, está tudo bem, mas vamos ter esse olhar carinhoso para conosco e às vezes para com o próximo. Quando aquele próximo de mim for o idoso, familiar meu, eu ajude aquela pessoa por tudo que ela já me deu durante a vida dela. É hora de retribuir. Correto. Doutor Flávio Fiorda, médico psiquiatra, em nome do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em nome do nosso presidente Milton Cavallo, muito obrigado. Foi muito legal, viu? Muito oportuna a sua participação, você nos emprestar parte do seu conhecimento, partilhar parte do seu conhecimento, ou compartilhar, enfim, como queiram. Foi muito bacana. Muito obrigado. E eu quero saber, e todos que nos veem com certeza absoluta, como podem saber mais profissionalmente das suas orientações, algum Instagram, alguma outra maneira, da própria entidade que o senhor é um dirigente. Por favor, fique à vontade. Bom, Luciano, eu que agradeço aí o seu carinho, a sua amizade, eu sou seu fã já há muito tempo, Obrigado. de todos os canais que você já trabalhou, sempre gostei do seu estilo sincero, humano, Até amigo, demais. né? Você é um jornalista que tem alma, isso eu acho muito legal. Então, parabéns pelo seu histórico profissional, tá bom? Muito E obrigado. que essa oportunidade de falar com as pessoas do sindicato, eu adoro os velhinhos e as velhinhas, e realmente é uma alegria ouvi-los quando eles passam no consultório, ou também na prefeitura de São Vicente, onde eu trabalho, né? E fica aqui o meu contato, o meu Instagram, Flávio Brown 72, e também o Instagram da Associação Médico Espírita de Santos, que é amesantos.sp. Aí, por esses dois contatos aí, a gente se acha nas redes sociais. Legal, legal. Muito obrigado, Vitor Adriano, no comando técnico do programa. Agradecendo mais uma vez a visita do meu amigo Ô, e Luciano, também... ali é Pois não. Ame Santos, olha só. Ame Santos. Ame, Ame. A-M-E, né? Ame Isso, Santos. isso. Amesantos.sp. Isso.
amesantos.sp, tá, Flávio? Isso, Correto? perfeito. Correto. Legal, legal. E agradecendo ao Rafael Batalha, jornalista do SBT, pupilo de José Luiz da Atena, não é? Um pupilo de César Filho também, que veio nos conhecer, está aqui na retaguarda, visitando as dependências do Sindinap. Gente, a vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Dia maravilhoso, uma semana ainda melhor e um ano, tomara, de bênçãos na vida de todos. Em nome do presidente Milton Cavallo, repito, eu, Luciano Fatiola, agradeço o seu carinho, a sua atenção e ao longo de nossa programação, sempre novas informações. Até o próximo bate-papo. Tchau, pessoal.